Esse é o programa Brasil em Ação, junto com o programa Municípios em Ação, e hoje nós estamos sendo recebidos aqui na LERJ, no gabinete do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa. O programa de hoje vai fazer um balanço geral com o deputado para poder falar sobre aspecto do interesse de domínio público do Rio de Janeiro, principalmente da questão do royalty do petróleo. O programa Brasil em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação e hoje sendo recebido aqui na LERJ, no gabinete do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa. Deputado, primeiramente quero agradecer, a oportunidade de o senhor estar nos concedendo essa entrevista. Eu que agradeço a você o teu empenho, de mesmo com período de Covid, estar aqui no Parlamento Fluminense, Renato, para nos ouvir sobre um tema que eu acho importantíssimo, É a possibilidade do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios produtores virem perder receitas importantíssimas dos royalties e participações especiais. Agora, deputado, com a sua experiência, o senhor, inclusive, já foi vice-governador, já foi secretário, toda essa problemática vai atingir diretamente no coração do Estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida, vai atingir o cidadão fluminense, que já tem políticas públicas de péssima qualidade e vai faltar dinheiro. Porque para só ter uma dimensão, o Estado arrecada por ano algo como 14 bilhões de reais de royalty participação especial. 90% desses recursos paga a folha de inativos e pensionistas. Se essa liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos de alguns artigos da lei da partilha, lá de 2012, que pegava esse dinheiro e redistribuía para todas as unidades federativas, incluindo os estados e os mais de 5 mil municípios, ela vier a ocorrer, o Estado vai perder 40% da sua receita de royalty de participação especial. 40% de 14 bilhões dá 5 bilhões e 600 de perda por ano. Mas pior ainda são os municípios, que podem chegar a perder 80% das suas receitas anuais. Vamos imaginar um município que não é o que recebe mais. O município da capital recebe aproximadamente 400 milhões por ano. Se perder 80%, vai sobrar só 80%. As leis orçamentárias já estão sendo votadas no parlamento. Já está no prazo, porque até 31 de dezembro todos os orçamentos têm que estar votados. Aqui no Rio de Janeiro, o orçamento, a previsão é um rombo de 20 bilhões. Isto é, as despesas são maiores que as receitas em 20 bilhões de reais. Por isso que o Estado está em regime de recuperação fiscal e precisa renová-lo. Se ele perder 5 bilhões, é melhor fechar. Você vai ter que ter uma intervenção federal. Se as políticas públicas já são péssimas, elas praticamente ficarão exterminadas. E principalmente agora, em período de pandemia, quando a emergência no Brasil e no estado do Rio de Janeiro está decretada até 31 de dezembro de 2020. E não sei, com essa segunda onda que começa a se estabelecer de uma maneira tão intensa na Europa e nos Estados Unidos, quanto tempo vai levar para nos afetar também? Porque a gente não saiu nem da primeira onda, já estamos sendo ameaçados pela segunda, que essa calamidade pode se estender. E a calamidade se estendendo, as receitas vão para o pé, porque diminui os negócios, as compras, a queda do ICMS é inerente. Agora nós estamos no momento eleitoral, automaticamente o Estado do Rio de Janeiro todo concorrendo com os novos gestores já para 2021. O sentimento lá do Supremo Tribunal Federal precisa de mobilização, há uma conscientização da importância do qual até o senhor colocou. Nós estamos vivendo agora sobre o regime fiscal.
como é que ficaria toda essa situação? Quem assume já em janeiro já vai encontrar uma dinamite no colo, no caso, né? É verdade, porque eu estou dizendo que o orçamento de 21 já está sendo votado, né? Exatamente, o orçamento de 21 é que vai valer para os novos prefeitos que vão entrar, né? Então, essa pauta que está feita para o dia 3 de dezembro seria um horror para o status quo e para os prefeitos que vão sentar na cadeira. Então eu acho que a sensibilidade do Supremo é de fato retirá-lo de pauta, né? O ministro Fux não pode tomar essa decisão isoladamente. Ele tem que conversar com a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, e terá que conversar também com os outros 9 ministros, porque aquilo é um órgão colegiado, né? Mas esse movimento que o deputado, nosso presidente André Siciliano, fez para mobilizar toda a sociedade tem sido muito importante, porque isso não é uma decisão que possa ficar em gabinete, porque afeta a população fluminense inteira, mas também afeta a população do Espírito Santo, afeta hoje em dia a população de São Paulo, porque São Paulo agora é produtor de petróleo, né? Sergipe descobriu um campo imenso de gás, talvez o maior campo do Brasil. E nós temos a nossa tradicional e antiga Bahia, né, que também é produtora. Então você veja, não tem muito jeito, né, porque se você olhar o mapa do nosso Brasil, né, você verifica que houve lá, nas eras históricas, eras geológicas, o Brasil o Brasil se afastou da África nesse movimento tectônico, né? Então o que tem de petróleo nas costas da África tem nas costas do Brasil, né? Porque esse movimento de ruptura deu as mesmas características. Então nós temos óleo desde da Foz do Amazonas até Santa Catarina. Entendi. Então todos esses estados, no tempo, passam a ser afetados. Então é um problema do país. Mas tem uma coisa mais séria ainda, que pouca gente está percebendo. O que diz a Constituição? Que o royalties, a participação especial, é uma compensação. É uma compensação por quê? Porque a exploração do petróleo e gás, de qualquer minério, é uma exploração predatória. Vide o acidente fortíssimo em Minas Gerais, com a exploração do ferro, né? Brumadinho, né? O famoso episódio de Brumadinho, né? Então é uma compensação. Como é que você vai dividir essa compensação, que é explorada no teu território, com outros territórios que não têm exploração? É injusto. É injusto. E, no meu entendimento, arranha fortemente a Constituição. E se isso passa a valer para o petróleo, por que não valer para o minério de ferro de Minas Gerais? Minas Gerais vai perder seus recursos? E o nosso estado do Pará, onde na Serra de Santana e Navio tem a exploração do manganês, desde a década de 60, lá com a ICOME que começou isso, né? E o Pará já é prejudicado, porque lá o manganês que é produzido lá, que ele tem um royaltyzinho, ele não ganha ICMS com isso não, sabe por quê? Porque tem a lei Candira, ele é exportado. Ah, entendi. Né? Só na... O Pará ia perder 3 vezes, porque ele perderia não tendo royalties, ele perde na lei Candir e perderia também porque ele tem muita usina hidrelétrica que o tributo do ICMS é no destino. Ah, tá. Então, isso seria um transtorno para o Brasil, um transtorno imenso. Essa lei da partilha de 2012 foi uma lei inconsequente sob o ponto de vista político. O governo do PT, à época, queria aprovar o sistema de partilha. Era o direito dele. Aí, como doce de coco,
para conseguir maioria nas duas casas legislativas, Câmara Federal e Senado, ele botou essa possibilidade de todo mundo ganhar um pouquinho com isso. Chapéu alheio. Então fez uma benesse com o chapéu alheio e criou esse drama imenso. Porque, no fundo, é muito fácil dizer assim, não foi o Serra. O Serra tem as suas responsabilidades porque legislou para São Paulo. Mas quem criou a lei da partilha com esses dispositivos foi o governo do PT. Né? Então, isto abala o que eu chamo o pacto federativo. Eu costumo até dizer assim, se fizer isso com o Rio de Janeiro, vamos voltar aos tempos antigos, vamos declarar a independência do Estado do Rio de Janeiro, porque nós seríamos aí um país, talvez com um PIB maior que o Kuwait. Evidência. Petróleo. Derivado do petróleo. Então, qual seria a hora, isso tem que sair de pauta, qual seria a hora de discutir isso? Na reforma tributária e na discussão do Pacto Federativo, que está intimamente ligado com a reforma tributária. O senhor acha que o sentimento do Congresso já para o ano que vem prevê essa questão da discussão da reforma tributária? Eu não tenho dúvida nenhuma que é ponto obrigatório. Ponto obrigatório. Até porque os princípios, né, dessa reforma tributária já estão definidos. Todo tributo será cobrado no destino, não mais na origem, no destino. 2, haverá um fundo de compensação. Porque com a reforma tributária não ocorre. Como é que você faz uma reforma tributária que ninguém que não haja perda para ninguém? Entre União, Estados e municípios. Se a União leva sempre a parte do leão. Porque nessa história do royalties de participação especial, metade disso é da União. Participação especial, metade disso é da União. E ninguém fala nada. Ela não está tocada por isso. Então a reforma tributária, para acontecer, tem que ter um fundo. E para que em 10 anos, e é essa a ideia, os estados possam se adaptar a essa nova realidade. Enquanto isso, ninguém ganha e ninguém perde nada. Esse fundo vai compensando para se adaptar, né? Para fazer essa adaptação. Então essa seria a hora. Bota tudo nessa discussão. Porque você pode me dizer assim, bom, então vamos botar o petróleo para discutir, para tributar na origem, como devia ser. O estado do Rio de Janeiro não perde nada, vai empatar. Arrecadaríamos de CMS os mesmos 14 bilhões. Né? Mas como vai botar na origem? Se no ano seguinte vai passar para o destino, você tem que mexer na Constituição para depois remexer de novo? Vai ter conflito. É fora de hora. Mas, de qualquer jeito, essa questão de ir para a reforma tributária e para o Pacto Federativo é a posição que eu defendo. Mas o que parece que vai ser consensuado é tentar se construir um grande acordo para minimizar essas perdas. Esse é o programa Brasil em Ação, hoje entrevistando o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação e hoje com a participação, sendo recebida aqui no gabinete do deputado estadual do Rio de Janeiro, deputado Luiz Paulo Corrêa. E nós estamos tratando um assunto que é de domínio, de interesse público, principalmente para todo o estado do Rio de Janeiro. Deputado, nós estamos dentro de uma pandemia, com perigo até de ter uma segunda escala de novo, de contaminação, até porque o Rio de Janeiro não adotou o lockdown e mesmo assim os países lá fora, na Europa, que fizeram, estão ocorrendo esse mesmo risco. Nós estamos com esse problema do impeachment, que ainda está sendo resolvido, a questão dessa situação toda dos tributos, que tem que fazer. Qual é a saída para o ano que vem, 2021, para poder gerar emprego e automaticamente o Estado voltar a sair desse marasmo? Bom, primeiro sobre o impeachment. Eu sou um dos autores do pedido de impeachment, eu e a deputada Lucinha. Na semana que vem, o Tribunal Misto
composto de 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, presididos pelo presidente do Tribunal de Justiça, julgará a admissibilidade da denúncia. Se acatar, tem que ter 50% dos votos, 6 votos, né? 50% dos votos mais 1, 6 votos. Né? Se acatar, o governador é afastado formalmente por 180 dias. Ele está afastado por decisão do STJ, no máximo por 180 dias, mas pode cair amanhã. O que vale, sob o ponto de vista do impeachment, é a decisão da comissão mista. Da LERJ. Comissão mista é mista. Tá. É 5 desembargadores e 5 deputados. Quem preside é o presidente do Tribunal de Justiça. A LERJ já fez o papel dela. Ela funcionou como Câmara de Deputados. Ela julgou a admissibilidade. Agora, quem aceita a denúncia é o Tribunal Misto, que faz o papel do Senado, que nós não temos 2 casas legislativas. Entendi. A Lei 1079 de 50 bota isso de forma muito clara. Então, esse Tribunal Misto está fazendo o papel do Senado. Né? Aceitada a denúncia, né, e a gente só vai saber semana que vem, aí, até o final do ano, início do ano que vem, né, eu estimo que até fevereiro, aí terá o julgamento do mérito. Se no mérito o governador for condenado por crime de responsabilidade, aí acabou. Ele está cassado. Ele não pode mais recorrer. Não recorrer. É ato sumário, né? Recorrer ele pode, toda hora ele recorre ao Supremo. Recorrer, mas entendi. Fecha a questão. Bom, então o governador que está aí, o Cláudio Castro, ele está provisoriamente, né, por causa do afastamento do titular. A pandemia foi usada para um grupo que eu chamo uma plutocracia corrupta, estruturada por alguns agentes políticos associados com alguns empresários corruptos, que se juntaram para dilapidar o patrimônio, né, público, e num período que você não pode nem imaginar que fosse possível, período de pandemia, onde nós temos milhares de pessoas morrendo, mais de 12 mil pessoas já mortas na cidade do Rio de Janeiro, né? Centenas de milhares de contaminados. As pessoas estão ganhando dinheiro com isso, ganhando dinheiro por roubo, por corrupção. Então esse afastamento é um problema para o Estado, impacta o Estado, mas ao mesmo tempo, né, faz com que um novo provisório comece a agir com um pouco mais de credibilidade, né, porque o outro já não tinha mais credibilidade, né, inclusive para negociar a renovação do regime de recuperação fiscal. Então foi dado um prazo de 6 meses para que feche essa negociação do regime, para que ele seja renovado por mais 3 anos. Né? Desses 6 meses, começou a contar no início de setembro, já foi setembro e outubro, só faltam 4 meses para tentar ter uma proposta conciliatória. Mas, ao mesmo tempo, tem diversas unidades da federação que desejam entrar no regime de recuperação fiscal. Cito o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, e tende a crescer por causa da pandemia, as situações financeiras se agravaram em diversos estados. Bom, estou dizendo isso porque tem uma mensagem no Congresso Nacional que chama-se o PLP 101 de 2000, que o relator é o deputado federal Pedro Paulo, que é do Rio de Janeiro, que coloca regras mais duras para cumprir o regime, mas tem uma que é muito interessante, é que o regime tem que ser de no mínimo 10 anos, e você retorna ao pagamento da dívida não abruptamente. Como é que eu não pago nada hoje e amanhã eu vou pagar 60 bilhões? Tem que amortizar, né? Você vai subindo uma escadinha de 10% ao ano.
para dar tempo de você ir respirando. Então esse PLP precisa urgentemente ser aprovado. Então também está se fazendo muita pressão para isso. Porque isso depende de quê? Do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Evidentemente, se o presidente da República falar com a sua base para dar força nisso, e tenho certeza que o deputado Rodrigo Maia também o quer, porque é do Rio de Janeiro, e tem muitas unidades da federação querendo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas, etc. Que estão na mesma situação, né? Isso vai ajudar. E por que eu estou gastando muito tempo contigo no regime de recuperação fiscal? Porque sem a gente renovar esse sistema que suspende o pagamento da dívida, a gente não sai do buraco. Então, com a renovação, tem que ter um outro projeto, que eu chamo-se o projeto pós-pandemia. Porque vai ter um dia, com muitas vacinas, que nós vamos sair da pandemia. Tendo primeira onda, segunda onda, não importa quantas ondas. Tem um dia que as vacinas todas vão poder estarem homologadas, né, reconhecidas, e mesmo que seja com uma vacina da gripe todo ano se toma, e a gente vai sair da pandemia. Tem que ter um projeto pós-pandemia, de recuperação econômica e social. Por isso, no orçamento desse ano, nós vamos fazer questão de colocar que nós temos que ter, e não temos, um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque o governador, por exemplo, Wilson Witzel, senta na cadeira, e agora senta o Cláudio Castro. Qual é o projeto de desenvolvimento econômico e social para esse Estado? Qual é? Ninguém responde. Parece jogo de futebol, vamos que vamos. O jogo de futebol é antigo, porque hoje todos os grandes times têm um planejamento estratégico. Se não tiver, estão liquidados, né? Vamos que vamos, não resolve. Então nós vamos inserir no orçamento essa obrigatoriedade e tem que fazer de maneira, com metodologia científica, montar uma matriz computacional, né, que tecnicamente chama-se matriz insumo-produto, com um sólido banco de dados para simular todas as situações possíveis de desenvolvimento econômico e social, com as suas respectivas cargas tributárias, áreas prioritárias, etc., e que possa ser analisado no seu conjunto. É esse o trabalho, para que a gente possa olhar para frente. Isto aqui é um projeto de Estado, não é de governo. A gente precisa ter um projeto de Estado e não ficar somente sobre a intuição do governador de plantão. Eu ouvi, por exemplo, o ministro do governo, Witzel, dizer assim: a saída do Estado é o turismo. Só que tem que o turismo, do ponto de vista da nossa arrecadação, se for 2% é muito. Aí veio a Covid. Cadê? Então a gente tem que ter múltiplas saídas e não ser da astrologia. Você não está incentivando turismo só dizendo assim: o mar é lindo, as nossas florestas são maravilhosas, né? E vai dar tudo certo. Não é assim. As cidades estão profundamente deterioradas, largadas, abandonadas. Cidades largadas, abandonadas, inseguras, geram turismo? Não gera. Insegurança total. Esse é o programa Brasil em Ação e hoje entrevistando o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Brasil em Ação, em conjunto com o programa Municípios em Ação, e hoje sendo recebido aqui na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no gabinete do deputado Luiz Paulo Corrêa. Deputado, no início eu fiz uma pergunta, né? Nós estamos num momento eleitoral, automaticamente o Rio de Janeiro, com 92 municípios, a tendência é ter uma grande renovação.
O que no seu sentimento, até porque o senhor já passou por todos os posicionamentos, tanto do executivo como do legislativo agora, os prefeitos automaticamente vão vir, né, com o pires na mão, dependendo do estado do Rio de Janeiro, até porque vai precisar ter a retomada do crescimento. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, muita gente desempregada, a violência cresce a cada vez mais no Rio de Janeiro. Qual seria a receita para a gente poder superar essas dificuldades? Olha só, quem é candidato a prefeito deve ter a plena consciência da pedreira que tem pela frente. Porque a política de pires na mão em relação ao governo do estado, os prefeitos candidatos hoje têm que ter plena consciência que, se vencerem os pleitos, né, nos nossos 92 municípios, eles vão pegar uma pedreira pela frente, porque não há política de pires na mão. O governo do estado não tem dinheiro. O orçamento do estado está com déficit de 20 bilhões de reais para 2021. Isto é, as despesas são maiores que as receitas em 20 bilhões. Então, não tem política de pires na mão. Pode ser até que, em relação à União, um ou outro consiga alguma emenda parlamentar, enfim, aquelas estratégias. Mas a única forma é ter gestores muito competentes, austeros, que não fiquem preocupados com populismo e façam uma política de cinto apertado, tendo como duas prioridades básicas a saúde, até porque existe a possibilidade desse recurso do SUS, né? E a educação. Se conseguir fazer isso, arrumar a casa para esse primeiro ano de 2021, aleluia. Essa é a fórmula de bolo. Porque eles vão entrar ainda num sistema de pandemia. Então, tem que montar uma equipe muito competente, né, e muito articulada. Eu acho que essa escolha de prefeito, independente de partido político, tem que ser pessoas que saibam gerir e não sejam populistas, que o populismo arrasta para ter mais despesa e para ter mais inconsequência. Bom, essa é a questão da receita para os prefeitos. Eu, se fosse candidato, e não o sou, né, eu estaria muito preocupado. Porque, além de algumas prefeituras vão herdar prefeituras quebradas, ainda tem a dificuldade de novas receitas pela frente. Eu te dei o exemplo da cidade do Rio de Janeiro. Se essa questão desse processo fosse julgado, perder 300 milhões de reais de ROI de participação especial é um tiro. É verdade. É um tiro. Bom, quanto à segunda questão que você coloca, que é a questão da segurança pública, é absolutamente verdadeiro. A segurança pública ela é decisiva. Eu assisti e participei do planejamento da RJ 109 em 1975, no governo Faria Lima. Essa RJ 109 só foi rebatizada com o nome de Arco Metropolitano e foi implantada 40 anos depois. 40 anos depois. E uma rodovia hoje importantíssima para aquilo que eu chamo de economia do mar, porque lá em Itaguaí, além do porto, por isso que é economia do mar, além do porto, tem a fábrica de submarino nuclear. Para lá vão mais de 20 mil pessoas, né, ligadas às famílias dos militares, que estarão operando naquela região, né? E aquilo também tende a ser, né, um local apropriado para reforma e manutenção de
embarcações, pela estrutura que já tem lá. E também a ligação dessa região de Itaguaí com São Paulo, que é um eixo conurbado, mas também com a nossa região dos lagos, onde tem lá o Porto do Açu, né? E aí falta um trecho que a União não faz, o trecho Magé-Manilha. Você até Magé vai muito bem, e depois? É verdade. Você tem que chegar em Manilha, para quem não sabe, Manilha está ali, naquela interseção da BR-101. Está sempre engarrafamento. Na divisa de Niterói, de São Gonçalo com Itaboraí, né? E demanda a região dos lagos, indo em frente. E precisa ali ter um esquema de planejamento e de segurança, porque ninguém nem mais tem coragem de passar lá à noite. Está tudo explodido de tiro, de roubo, de furto, etc, etc. Quer dizer, e aí fica um investimento jogado fora, né? Então a preocupação dos prefeitos novos e desse governador não é de novas realizações, não. É de não perder o que já está feito, fazer funcionar aquilo que já está feito, conservar, manter da segurança. Isso é o básico. Isso é muito importante. Agora, essa questão, por exemplo, da segurança pública também vai depender muito da questão desse trabalho integrado para ter recursos para diminuir esse impacto da violência, não é isso? Se eu fosse candidato a prefeito na área da segurança, eu diria o seguinte: quase todos os municípios, vou pegar aqui o município da capital, tem guarda municipal. Então teria que ter uma integração da guarda municipal com a polícia civil e com a polícia militar, porque cada um pode cumprir uma tarefa. Um cidadão está cometendo um furto, um assalto, você chega pro cara da guarda municipal, o cara está ali assaltando, ele vai dizer assim: ah, mas isso é com a PM. Aí você chega pro PM e diz assim: pô, estão ali rebocando o meu carro indevidamente. Não, isso é com a guarda municipal. Você quer resolver o seu problema. E administra conflito. E parece que não se falam, não conversam, né? Tem que ter essa integração, porque isso minimiza custos. E o cidadão, ele não tem que ter só segurança, ele tem que ter o sentimento dele que ele está seguro, né? O sentimento de segurança é tão importante quanto a segurança. Eu verifico que essa integração entre a polícia militar, a polícia civil e as guardas municipais, isso tem que partir dos novos prefeitos eleitos, para transmitir para o cidadão, né, uma sensação de segurança. Porque o cidadão vai à rua, vai fazer compra, vai se divertir, ele quer transitar pelas áreas sabendo que ali tem poucas ocorrências criminais. Isso é o sentimento de segurança. E hoje isso não existe. As pessoas andam na rua sempre muito assustadas. Às vezes você vê vocês mesmos, né, fazendo matéria nas ruas, as pessoas assim com a bolsa apertada contra o peito, né, esperando sempre pior. Telefone não pode falar na rua, porque senão vai perder. É verdade. E as eleições também, né, sob um regime de total insegurança. Quantos na nossa querida Baixada Fluminense já foram assassinados por motivos políticos? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, quantas e quantas áreas é domínio daquilo que eu chamo face da mesma moeda, do crime, né? É domínio do crime, ou das milícias, ou do narcotráfico. E hoje em dia, pior ainda, da aliança de ambos. Então isso tudo também mostra a necessidade de se ter uma política de segurança de todos juntos, né? E não cada um ficar compartimentado no seu canto. Esse é o programa Brasil em Ação. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já.
Bem, estamos de volta. Esse é o programa Brasil em Ação, em conjunto com o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Cultura, canal 32.1, todos os sábados de 10 às 11. E na TV Metropolitana, canal 2 da NET, né? Aí você vai estar acompanhando. Poxa, eu queria acompanhar a entrevista do deputado Luiz Paulo, como é que eu faço? Aí, estou dando essas dicas aí. Deputado, primeiro eu quero agradecer, né? Gentilmente o senhor abriu mão, nós estamos vivendo esse momento difícil da questão da pandemia, mas ao mesmo tempo a gente precisa de soluções, né? O Brasil está carente, né, de planejamento, igual o senhor colocou, e de soluções. E eu agradeço mais uma vez, gostaria das suas considerações finais. Ô Renato, eu tenho uma natureza de que eu acredito no futuro. Porque se a gente não acreditar no futuro, se a gente perder a esperança, a gente não deve nem sair de casa. Então eu acredito que essas eleições vão revelar boas lideranças para assumirem os papéis fundamentais de melhorar a sociedade através da política. Mas o que a gente mais precisa é de uma sociedade cada vez mais participativa. A gente não pode delegar só a alguns as soluções de dramas tão grandes. Mas claro que dentro da democracia sempre haverá saída. Eu não perco a esperança. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.